Oi, tudo bem? Nós estamos então no 11º Sarau Virtual da Dona Vilma e nós vamos resgatar um momento muito rico dentro do nosso evento, o Varal de Poesias, tá? O Varal de Poesias, ele já homenageou vários outros poetas e poetisas. E a nossa convidada de hoje, ela é escritora, compositora e poetisa. O nome dela é Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no mês de março. Se ela estivesse viva, ela completaria 105 anos, tá? E os seus pais eram pessoas analfabetas, tinham uma vida muito difícil, mas a Carolina tinha o desejo, né, de estudar, ela sempre gostou, foi uma pessoa interessada, né, com as artes. E na cidade dela, em Sacramento, tinha um senhor que costumava ler os jornais e as revistas que chegavam naquele lugar para os filhos e negros filhos de escravizados que estavam ali que não sabiam ler. Então, à tardezinha, esse era um evento importante e Carolina não perdia. A revista Galileu, então, no ano de 2019, fala que aos 7 anos a Carolina então teve a oportunidade de frequentar a escola. E ela frequentou a escola por 2 anos. Nesses 2 anos, ela se alfabetiza e ela começa então a desenvolver o gosto pela leitura. Ela fazia leituras de tudo, né? Das placas, de tudo que estava ali disponível para ela. E sempre com uma vida muito dura, porque filhos e filhas de negros, não é? Em cidades pequenas, não é? Então não tinham trabalho, não tinha condições de desenvolver a sua vontade pela leitura. E aos 33 anos, ela se muda para a cidade de São Paulo, uma vida muito dura, e nesse momento, Carolina se vê sozinha, né? Grávida e desempregada. E aí ela começa, então, a trabalhar como catadora de recicláveis e morava, então, na favela do Canindé, em São Paulo, não é? E Carolina, ela teve 3 filhos, não é? Mas ela não se casa, ela faz a opção de não se casar, não é? E como que ela fazia? Os livros, cadernos, pedaços de papel que ela encontrava nesse trabalho que ela fazia, ela utilizava então para escrever. E ela escreve o que ela chama de diário, não é? E esse diário dela é o primeiro livro que passa a ser publicado, que é um dos livros mais famosos, que é o Quarto de Despejo, não é? E o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado no ano de 1960. E Carolina teve então outros livros publicados dentro da sua obra, mas ela teve então é, muito sucesso, mas a maioria dos livros dela foram publicados após a sua morte. Outros 2 livros que ela publica em vida é Pedaços de Fome e o livro que se chama Provérbios. E no ano de 1969, com esse sucesso que fez o primeiro livro de Carolina, porque o primeiro livro ele foi traduzido para mais de 14 línguas, não é? Vendido em mais de 40 países, então foi um livro muito que projetou a Carolina mundialmente, não é? Aí ela sai da favela, passa a morar em Santana, não é? Só que o que que acontece? Nesse momento da vida dela, ela já tinha 3 filhos e ela tem um esquecimento, né? Parece que tem um esquecimento dessa obra de Carolina. Então, ela precisa fazer novas mudanças. Depois que ela sai de Santana, ela vai então para Parelheiros, que é um extremo sul da cidade de São Paulo, onde ela começa a sua vida, né? E ela morre aos 62 anos, não é? E as suas obras são publicadas, mais de 6 livros são publicados depois da sua morte. E ela tem também a biografia dela escrita por Tom Farias. E agora, para finalizar, né, esse momento nosso do
do Varal de Poesias, eu vou ler 2 frases de Carolina, tá? Antigamente, o que oprimia o homem era a palavra calvário. Hoje é salário. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que estou sonhando. Essas são as palavras de Carolina.